TV aberta São Paulo, no Quality by Maracelo de hoje, nós vamos estar recebendo Osmarina Unguiel, psicóloga clínica e treinadora alquimista com mais de 30 anos de atendimento clínico. Confiram! Olá, Maracelo! Prazer em conhecê-la. Então hoje nós vamos falar sobre traumas amorosos. Nossa, tem assunto aí para falar sobre isso, mas eu vou me ater à linha dos emaranhados, né, familiares, e por que isso leva a tantos traumas. Normalmente, quando a pessoa entra em sofrimento através de um trauma amoroso, ela acha que o que gerou aquele trauma foi realmente a situação que aconteceu. Mas na verdade não, aquela situação que aconteceu só foi um acúmulo de outras coisas que já estavam ali na vida daquela pessoa e foi acumulando até que uma hora explode. Entendemos os traumas como uma grande possibilidade da pessoa rever todos esses problemas que geraram naquela situação. Então, se for uma quebra de relacionamento amoroso muito brusca, pode ter certeza que isso não foi construído naquele momento, está em toda a trajetória daquele indivíduo e naquele momento que a pessoa amadurece e que está pronta para vivenciar as suas dores, as suas chagas, vem este corte. E isso vem de uma forma brusca justamente para desconstruir tudo aquilo que estava sendo construído em bases não sólidas, vamos usar esse termo. Na verdade, foi construindo situações em cima de outras situações doentias e aí aquele relacionamento, para ele ter chegado a este ponto, pode ter certeza que ele estava adoecido ou já vinha num processo de neurose muito grande e nem sempre aqueles que estão envolvidos percebem. Por isso que aí vem de uma vez, né, esse corte. E quando esse corte ocorre, a pessoa entende que está ali só naquela situação do relacionamento, mas na verdade não. Quando uma pessoa chega nesse nível no meu consultório, e eu costumo ouvir com muito cuidado, porque pode ter certeza que lá no inconsciente daquele indivíduo tem várias chagas. Pode ser situações que vieram, né? Eu uso a linha da regressão de memória, então eu falo aqui com segurança, situações de vidas passadas. Pode ser história dos antepassados, né, que não foi bem resolvida, mas que são antepassados, né? São os nossos avós, tataravós e assim por diante. Então, situações que eles não resolveram, não necessariamente de ordem amorosa, mas de ordem afetiva. A grande chaga que acontece na vida da raça humana são as quebras de relacionamento afetivo. Muitas vezes nós somos gerados no útero de uma mãe que ela já vem com essa chaga, ela nem sabe lidar com as questões afetivas dela e ao mesmo tempo ela está gerando um filho que depende dessa energia de afetividade. E no momento em que nasce, ela não tem isso para ofertar. Ela pode até cuidar, mas ela não oferta nenhum tipo de afeto. Aí já se instala uma dificuldade muito grande de troca afetiva. Por isso que no relacionamento amoroso, quando a gente começa a observar que não tem essa troca, às vezes um dá, mas o outro não consegue trocar, né? É bom tomar cuidado, porque ali já percebe que existe sim as chagas. Estamos tão acostumados a viver na doença da relação amorosa, né, e das relações afetivas, que às vezes a gente nem percebe. Por quê? Nós somos educados ao longo da nossa sociedade a ser inteligentes, né, intelectualmente bem desenvolvidos, profissionalmente bem desenvolvidos, mas ninguém trata dessa parte emocional. Por que não tem isso? Porque os pais também não têm, os avós também não tiveram. Então, assim, uma doença em cima da outra doença. E quando vem esses traumas, né, esse corte brusco, é a grande chance que a pessoa tem de estancar aquele processo e renovar as energias para uma outra situação. É dolorido? Muito dolorido. Mas é a grande oportunidade que se tem de rever todas essas questões que estão lá dentro e
adormecidas e que precisam ser revistas. Muitas vezes são valores que herdamos, né, dos pais ou dos avós e vamos passando, né? Porque enquanto a gente não tiver consciência, nós só vamos passando. Então eu passo de geração para geração aquele mesmo conceito, né? É mais ou menos assim, olha, vou usar um exemplo bem bobo aqui, mas assim, você tem que dar 3 pulinhos antes de abrir a porta. Aí vem, uma geração faz isso, a outra geração faz isso, a outra faz isso, e nunca pergunta por que tem que dar 3 pulinhos antes de abrir a porta. Porque ficou tão habitual que, sei lá, meu avô fazia, minha mãe também faz, então eu vou continuar fazendo. E quando aí vem, né, um vendaval e te derruba na hora que você dá os 3 pulinhos, você fala, gente, eu não dei os 3 pulinhos, o que será que vai acontecer? E aí nessa hora que a grande mágica, não acontece nada, eu falei assim, mas que estranho, então significa que todos os meus antepassados estavam fazendo coisas que não fazia sentido e eu só estava seguindo algo que não fazia sentido, gastando energia com coisas que não estão fazendo sentido. Então quantos hábitos, quantos conceitos nós temos totalmente distorcido com relação à parte amorosa. A parte religiosa, ela está muito envolvida nisso, porque nós misturamos muito essa parte espiritual com o negócio de um relacionamento, mais a parte sexual, dinheiro, está tudo num bolo só. E isso é muito difícil separar, por isso que eu gosto de falar, Nara, da flor de lótus, né? Então, eu sou o centro dessa flor, eu tô aqui dentro desse eixo, como o Jung fala, é o meu self, o meu eu, né? Tá aqui. Aí eu vou até desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizar o que eu tô falando. Não se importem com o meu desenho, gente, por favor. Está aqui. Aqui, ó, no centro, é o meu eu, né? É a minha conexão com o meu divino, com o meu ser. Cada parte dessa daqui são as áreas da minha vida, minha família, meus estudos, né, meu conhecimento, minha profissão, o meu relacionamento amoroso, enfim, eu posso pôr várias pétalas aqui, cada uma delas está representando uma coisa. Como nós estamos falando de relacionamento amoroso, vamos falar dos traumas amorosos. Só que aqui, vamos imaginar que esse aqui é a minha relação amorosa, né, e aqui está o meu eu. Isso aqui me alimenta da mesma forma que eu alimento. Então essa energia ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Só que aqui eu trago as minhas histórias familiares. Então eu tenho eu aqui e ainda tem esse monte de informações que eu trago junto nesse relacionamento amoroso. E aí o outro que vem também traz a mesma coisa. Então imagina só nessa pétala o que vai acontecer. Estou eu aqui me conectando com a outra pessoa e aqui no meio está mostrando essa conexão. Eu começo a criar novos conceitos, eu começo a criar uma outra realidade aqui. Como é que eu lido com isso? Então o exemplo que eu costumo dar é, você é uma orquestra e você é o maestro dessa orquestra. E aí, no mesmo ambiente vai ter um outro maestro com uma outra orquestra. Resultado, nós vamos ter que pegar esses instrumentos, colocar todos eles de forma harmônica dentro deste ambiente e agora nós somos 2 maestros. Como é que nós vamos fazer esta canção? Porque até então eu era carreira solo, eu cantava, tocava, fazia tudo sozinha. E agora, como é que fica? Vem um outro ser que também vem com essa mesma história, só que cada um trazendo esse monte de instrumentos, né? Ele conseguia tocar sozinho lá, ele era o maestro e conseguia fazer isso, eu também. Mas e agora? Será que a gente consegue? Por isso que vai ter que ajustar tudo isso para conseguir criar uma outra melodia. Então a partir daí eu passo a ter aqui um outro estado de consciência, porque eu aprendi com o outro a ser algo que até então eu não era. Por isso que é preciso ver o outro deste lugar do sagrado, porque quando eu olho para o outro e vejo a grande oportunidade de eu mudar coisas em mim, que lindo, porque aí eu volto de novo neste ponto aqui, eu me torno cada vez mais, este ser que está aqui no centro, se torna cada vez maior aqui, ó, enriquecidos de experiências, a partir da experiência 2. Olha que lindo que é isso, Nara, quando a gente faz isso com essa intenção, com esse despertar, o relacionamento amoroso ele se torna muito mais valioso. Ah, mas e aí?
nós estamos nesse relacionamento amoroso, mas eu não estou livre de ter um trauma. Não estou livre, mas com certeza se eu tiver este olhar, possivelmente eu vou ser uma pessoa com muito mais coerência nas minhas fraquezas. Vou saber o que eu herdo dos meus pais, vou saber o que eu herdo de toda essa minha própria história, né? O que eu tive na minha fase de infância, de adolescência, que pode estar interferindo nesse relacionamento, e eu vou olhar para isso com mais carinho e com mais cuidado, e também vou respeitar o outro que vem com todas essas chagas. O que acontece conosco é que nós conseguimos identificar as nossas chagas, né? Às vezes, e aí a gente fala assim, mas eu sinto uma dor intensa aqui, né? Como é que o outro não me compreende? Mas eu não me coloco no lugar do outro. Vou dizer que é 100% certo de que o outro vem com as feridas iguais às suas. A diferença é que às vezes ele manifesta de forma diferente. Então, às vezes eu tenho uma ferida, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, oh, pobre de mim, né? E aí eu encontro então um relacionamento e falo, agora você vai ser a minha salvação. E aí entendemos que o outro vem com saudável, né? Só que não! O outro vai vir com a mesma chaga, porque eu estou na mesma sintonia. Eu só vou atrair alguém saudável se eu estiver saudável. Eu só vou atrair alguém harmônico se eu estiver harmônica. E esse é o problema. A grande parte do pessoal espera que o grande salvador da pátria é um grande amor na nossa vida. Vai vir, né, o príncipe ou a princesa e vai me salvar dessa situação. Não, gente, não é assim que acontece. Vai vir alguém para ajudar você a sair daquela situação. E como é que vai ser esse alguém? Esse alguém vem para espelhar a sua própria doença. Então, se eu tenho uma chaga de não perdão com o meu pai, porque eu briguei com ele, porque, sei lá, vamos usar o exemplo que ele era alcoólatra, e aí eu não me acertei com ele e ele morreu. Bom, aí eu fico com todo aquele remorso dentro de mim, ao mesmo tempo que eu tenho raiva porque ele era alcoólatra, fico com remorso e culpa porque ele foi embora e eu não consegui perdoar. Aí nós vamos fazendo esse bolo, né, esse imbróglio todo, que vira um caldeirão de confusão. Mas aí eu espero que quando vier, né, já que eu sou mulher, vou usar um exemplo, então que vai vir um homem, que é o príncipe encantado, e vai me salvar disso. Não, vai vir alguém com as mesmas chagas, possivelmente alguém com os mesmos hábitos que meu pai tinha, para me dar a chance de aproveitar e perdoar. Né? Através deste amor ou desta paixão, me dá essa chance de ir lá e perdoar aquela situação. Então não vai vir alguém pronto, vai te dar a chance de novo para você lapidar. Se você não teve como fazer isso com o seu pai, agora você vai fazer com o seu parceiro. Isso vale também para o homem com relação à mulher. Isso é lindo, porque dentro da psicanálise é dito que tudo é cíclico. Então as coisas, elas as oportunidades elas vão surgindo. Bom, então tá, de novo exemplo, vamos ao exemplo, né? Dessa vez eu vou usar de mãe. Nunca me acertei com a minha mãe, a gente nunca conseguiu falar a mesma linguagem. Toda vez que a minha mãe vem com alguma coisa, eu já brigo com ela, quebro o pau, eu acho que ela é muito controladora, muito exigente, eu não aceito isso, blá blá blá. Bom, aí eu fico feliz da vida porque eu arrumei um emprego, né? Aí quando eu chego no emprego, o que acontece? Eu tenho uma chefe que é mulher. O que vai acontecer? Essa mulher vem com as características da minha mãe. Só que aí eu preciso do dinheiro, eu engulo o sapo. E eu vou engolindo o sapo, Se eu ficar engolindo o sapo muito tempo, ou eu vou explodir, ou vai chegar uma hora que eu vou parar de produzir. Se eu começar a entender que essa é uma grande chance de eu entender a minha relação com a minha mãe, eu vou começar a prestar mais atenção nessa pessoa, vou começar a descobrir quais são as virtudes dela, vou me esforçar para me relacionar com ela, já que aqui com a minha mãe está muito difícil, aqui talvez com a minha chefe eu consiga fazer isso. E aí, de novo, a grande chance de eu trabalhar o perdão. E aí, quando eu trabalho isso aqui com ela, aqui na relação com a minha mãe melhora. Vocês viram que lindo? E tudo isso nós estamos falando de trauma amoroso. Por quê? Se eu não resolver todas essas questões,
É certo que no relacionamento amoroso eu também não vou resolver. E aí o que acontece, né? Recentemente até estou atendendo uma pessoa que traz essa queixa, né? Exatamente nesse ponto. Porque ela quer defender pontos de vista dentro do relacionamento. Ela quer ter razão em tudo que acontece dentro do relacionamento. E aí ela acaba subjugando a pessoa que está do lado dela. Aí o que ocorre? Como ela quer ter razão o tempo inteiro, e são duas pessoas muito fortes, porque tanto um quanto o outro tem características de liderança, ou seja, os dois têm energia masculina e nenhum tem energia feminina, porque a energia feminina você abranda, a energia masculina ativa. E isso que é gostoso, porque daí faz esse movimento, né, com os dois maestros. Em que momento o maestro vai dar o tom para esta sinfonia e que momento é o outro. Dentro dessa relação precisa ter essas duas energias. Quando eu falo de energia masculina e feminina, eu estou dizendo que ora eu preciso só ouvir e ora eu devo falar. E assim vai acontecer com o outro também, o passivo e o ativo o tempo inteiro acontecendo. Quando fazemos isso, então temos essa oportunidade de evoluir enquanto indivíduo. Se eu não fizer isso, porque eu quero ter sempre razão, então eu vou ficar vomitando naquela pessoa o tempo inteiro, eu que sou a boa, eu que sou bom, isso e tal, o que vai acontecer? Uma hora isso vai explodir. Vai explodir porque aquele outro ser vai em algum momento gerar alguma situação que vai vir o trauma. Para quem quase sempre vem o trauma? Para aquele que está achando que está tudo bem. Não para aquele que vai sair da relação. Porque aquele que vai sair da relação, vamos imaginar que tem aí alguém que só está engolindo sapo, e aí chega uma hora que fala, chega, não deu mais, eu já tentei me fazer ouvida várias vezes, mas não estou sendo ouvida e vou sair fora, o outro cai de 4. Porque o outro estava crescendo em cima do relacionamento, em cima da outra pessoa. Usou outra de escadinha mesmo, sabe? Então essas relações normalmente são relações vampirescas, onde eu roubo a energia do parceiro ou da parceira e cresço. Esse aqui, ele vai ficar aqui enquanto ele não tiver consciência, mas a hora que ele tiver consciência, ele não vai permanecer. E aí o que vai acontecer? Ele vai sair fora e aí, ó, pá, cai de uma vez. E aí é que vem os traumas. Mas por que eu tive que ser sempre esse ser que tá ali subjugando, me sentindo que eu sou melhor e tudo mais? Quando a gente vai pesquisar atrás, a gente vai ver que está associado a questões familiares. Ou é porque era um irmão mais novo, o irmão mais velho fazia de gato-sapato e agora é a hora de usar o outro para mostrar que eu sou forte. Ou às vezes o pai ou a mãe me colocava numa condição muito inferior e aí por isso que eu preciso agora ser, né, o ser que está sempre com razão, sempre melhor, o mais inteligente e vou esquecendo de me ouvir e ouvir as pessoas que estão perto de mim. O que está acontecendo aí? Eu estou vivendo em prol do meu conflito. Jung chama isso de traumas que já aconteceram num outro momento da vida da pessoa e ela vai juntando. Então tem aqui, né, uma situação, vamos imaginar que seja uma sementinha pequenininha, um ferimento pequenininho, e eu vou vivendo em prol daquilo, várias outras coisas vão grudando, por isso que eu digo para vocês, o trauma é quando a sustentação daquilo não dá mais, e aí por isso que estoura. Então isso pode estourar no relacionamento amoroso, pode estourar numa relação com o trabalho, pode estourar numa relação com uma amizade, em qualquer outra situação que aquilo está sustentando, mas chega uma hora que aquilo não dá mais para suportar. E é nessa hora que quebra que a pessoa começa a crescer e a evoluir como ser. Até por isso que essa mentoria, na área que eu estou fazendo, chama alquimia, né? Alquimia quântica do amor. Por conta disso, porque sem o processo alquímico a gente não tem evolução, nós não vamos a lugar nenhum. Então é necessário que a gente tenha essa consciência que a alquimia ela vai ocorrer sempre. Então ao invés de eu subjugar o outro, eu vou olhar o outro de um lugar sagrado, de um lugar onde eu olho para aquele ser e falo, nossa, você está me dando a grande chance de eu crescer. As suas diferenças, né, o seu jeito de ser diferente do meu, vai me dar grande chance de eu crescer. E aí eu entro nesse relacionamento com este olhar. Não com o olhar de que eu sou melhor do que aquele outro ser que está ali. Ou que ele seja melhor do que eu. Porque tem pessoas que entram na relação já se sentindo assim, né? Aí não vai a lugar nenhum.
porque nós precisamos reconhecer, eu sempre cito isso, eu gosto muito dessa linguagem, reconhecer o Deus e a deusa que habita dentro de nós. Que esse fluxo de energia masculino e feminino que está aqui conosco, né, o tempo inteiro fazendo esse movimento como se fosse uma eterna dança cósmica dentro do nosso ser. E conforme essa energia ela movimenta, né, o feminino e o masculino, nós vamos nos harmonizando. Então nós vamos encontrando paz, encontrando harmonia, vamos também identificando os pontos fracos dentro de nós. E aí já sabemos que quando o outro vier com essa demanda, fala, epa, peraí, porque esse outro aqui tá me alfinetando bem no meu lugar fraco. E aí é a grande chance de ir lá e curar antes que você chegue nesse ponto de sofrer um trauma. Quando nós estamos então dentro desse autoconhecimento, né, buscando nos revelar, né, nos desvelar, vamos descobrindo esse ser que somos nós, muito mais difícil entrar num trauma, porque aí eu já sei que eu tenho esses pontos fracos e é o lugar onde eu tenho que trabalhar. Até usando eu como exemplo, né, eu sempre gostei muito de trabalhar, meu ponto forte sempre foi isso, sempre fui workaholic. Trabalhar só desenvolve intelecto, mas não desenvolve cardíaco, não desenvolve afeto. Então aí eu comecei eu mesma me pôr numa experiência de afeto, de ir de encontro com isso. E aí nessa época eu estava estudando, né, as faces das deusas. E aí eu falei, eu vou começar a trazer a energia da deusa Deméter para minha realidade, porque eu preciso disso, eu preciso do quentinho. Eu já tenho demais energia fria de trabalho, eu preciso trazer esse quentinho se eu quero ter um lar harmônico. Só que eu descobri isso depois que eu passei por um trauma amoroso, né? Que aí eu entendi que na verdade eu era muito fria. Eu cuidava muito bem do meu trabalho, né? O meu consultório sempre foi lindo, maravilhoso. Mas a minha casa eu não me importava. O que a empregada fizesse estava bom, o que ela não fizesse estava ok também. E comprava comida pronta e pronto. Você acha que isso era um relacionamento que ia valer? Ele tinha tudo para dar certo, mas não deu. Por quê? Eu, como deusa, como energia feminina, não nutri esse lar, né? Eu não nutri o relacionamento, porque eu achava que isso não tinha valor. Quando o relacionamento foi embora, é que eu fui entender que eu tinha que trabalhar esse aspecto do feminino mesmo, da coisa gostosa, do quentinho, do afeto, do amor. E quando eu fiz isso, eu percebi que eu me tornei um ser humano muito melhor. Então, onde é que era a minha chaga? A minha chaga era exatamente essa. Mas por que eu era tão workaholic? Por que eu tinha que trabalhar tanto? Porque com 10 anos eu tinha perdido meu pai. E aí eu tive que aprender a trabalhar para eu sobreviver. Tanto é que eu fiz a faculdade, eu que paguei, então eu sempre fui muito autônoma na parte financeira. E quando eu me casei, eu continuei sendo assim. Eu não percebi que a partir do momento que eu tinha uma outra pessoa, eu não precisava carregar esse saco sozinho, né? Esse peso sozinho. Eu tinha alguém para partilhar. Mas eu me casei, mas eu continuei sendo eu, sozinha. Ou seja, eu não fiz isso daqui no relacionamento, eu não interagia. Eu me lembro que meu ex-marido falava que eu parecia um gato, né? Porque eu estava no relacionamento, mas não estava, porque eu estava sempre focada em outras coisas. Em quê? Enfiada em livros, porque eu adorava ler, né? E aí, obviamente, a outra pessoa se sentia muito solitária. E aí foi isso que aconteceu, como eu disse para vocês. Veio de uma vez e eu caí de 4. E foi tão duro, mas tão duro e tão difícil que quase que eu me suicido. Porque estava tudo tão confortável, né? Aquele ser estava ali, mas eu estava tratando o meu parceiro como se ele fosse um enfeite. E não uma pessoa que pudesse trocar, dar e receber. Então eu era muito de dar. Eu dava, né? Então assim, tá bom, né? Uma máquina de ganhar dinheiro, que eu achava que isso que era importante. Essa independência, inclusive eu me achava independente emocionalmente. Mas eu descobri que quando ele foi embora, que eu era totalmente dependente afetivamente dele. Ele era essa base para mim, por isso que aí quase que eu me suicido, porque eu tive que desenvolver essa parte afetiva. E qual foi o grande presente? A saída, né? Porque se ele tivesse continuado comigo, possivelmente até hoje eu não saberia o que era gerir, né, um lar no amor.
no quentinho. Tanto é que hoje eu tenho aqui o Cowork Saúde Integrada e ele é como se fosse uma casa, cuidado com todo carinho, com todo amor, porque eu aprendi que o amor, ele não está no relacionamento, ele está aqui dentro e está em tudo que eu faço. Então tudo que eu faço eu preciso pôr amor, eu preciso pôr atenção, carinho, encantamento. A partir daí o relacionamento amoroso fica mais fácil, porque daí você olha para este relacionamento amoroso neste lugar do carinho, do acolhimento. Então aí a relação ela fica muito mais gostosa. E a vida me deu a oportunidade de treinar isso depois com uma outra pessoa, que é a pessoa que eu estou até hoje. Então os traumas servem para isso, para a gente curar as nossas feridas, curar tudo aquilo que está fora da caixinha. É como se fôssemos um cômodo e ter um monte de caixinhas fora do lugar. E essas memórias elas precisam estar organizadas. E quem diria que essa chaga minha estava associada, por exemplo, à perda do meu pai? Né? Eu já tinha feito terapia tantas vezes, né? Eu achava que era isso. Mas a vida é que realmente nos ensina. A gente pode buscar o autoconhecimento, ter esse olhar desperto para olhar para as coisas, mas aquilo que a gente tiver que passar para a vida fluir, pode ter certeza que a gente vai passar mais cedo ou mais tarde. Mas o bom disso é a gente olhar para isso e dizer assim, bom, aqui tem aprendizado, tá doendo, muito, muito, muito. Né? Eu falo que a gente morre vivo, mas neste momento é que ocorre a forja alquímica, neste momento é que a gente realmente se torna um ser melhor. Espero ter contribuído através das minhas falas, espero ter ajudado que você perceba melhor aí o que você busca no relacionamento amoroso. Agradeço a Nara pela oportunidade de eu estar aqui falando sobre este assunto tão maravilhoso que é relacionamento amoroso, né? E os traumas que pode gerar e machucar muito mais, inclusive não só na parte amorosa, mas em tantas outras áreas da nossa vida quando dilacera essa região, ok? Então um grande beijo no coração de vocês, saúdo o Deus e a deusa que habita em cada um de vocês.